mestre me contou uma vez. Vocês me ouvem aí no fundo? Tá tudo certinho? A energia que passa por nós na meditação vai potencializando as nossas partes do corpo mesmo, físico, e do chamado corpo prânico, onde estão os meridianos que a gente usa na acupuntura, o prana, e depois também o corpo astral, vocês já ouviram falar? Alguns conhecem. Mas como um fio de cobre que tem uma voltagem baixa, uma resistência, e se a gente usar muito nesse frio, o chuveiro queima, se tiver errada a voltagem da potência que a gente pode ser abençoado, que o nosso corpo pode receber energias, e portanto a nossa aura e a nossa vida pode receber energias, depende desse exercício constante, de vir uma energia, alarga um pouco o calibre desses canais sutis chamados nadis em nós. Aí vem um pouco mais dessa energia de uma meditação potente, aumenta um pouco mais. Aí vem mais uma meditação potente e vai aumentando o calibre da fiação energética da gente. Então, quanto mais a gente medita, mais a meditação vai podendo ter efeito. Porque nas primeiras vezes, me lembro há muitos anos, de ter olhado uma estátua lá num templo muito bonito, e passou um inseto andando na estátua. E aí eu pensei assim, nossa, esse inseto vai iluminar, né, gente? E aí depois me explicaram, falaram, não, ele não tem equipamento para captar essa vibração elevada. Então o que a gente faz numa meditação como essa, não é só meditar e equilibrar a anahata e trazer a potência de Vishuddha. Quando a gente retorna e vai trazendo essa energia toda para as nossas partes mais humanas, isso se readequa a uma potência maior. Quanto mais luz você tem, mais luz você terá. E aí, numa hora importante da sua vida, em que você precisa receber um grande impulso de energia para tomar a decisão certa, você precisa ser protegido de uma energia muito escura e que te tiraria a clareza. Você precisa ser impulsionado para algo, ou, mais bonito ainda, você precisa ser a luz que outra pessoa veio buscar. Nessas horas depende do calibre da sua fiação. Quanto mais você meditou e foi se abrindo e foi retirando aqueles empecilhos e impurezas que iam fazendo com que não fluísse essa energia, o teu próprio corpo etérico, ou prânico, é a mesma coisa, foi se adaptando e a fiação dos seus nadis, meridianos e chakras foi mudando de capacidade energética. E aí quando chega uma vibração grande de amor, tem pessoas que têm grande capacidade de amor, mas quanto mais a gente ama, mais a gente consegue amar. Quanto mais a gente recebe luz e ela flui em nós, mais fluirá a luz e a gente receberá. É muito parecido com uma musculação. Quanto mais você levanta o peso, mais você conseguirá levantar peso. Então, uma meditação como essa, quando a gente volta, muda a nossa capacidade de fluir essa energia. E as nossas células, tem cada uma delas a vibração. Lembra que elas não vieram de você, elas foram construídas em você. As suas células vieram de átomos do mundo. É um átomo de carbono, que era um mamão papaya, um dia você comeu, ele ficou em você, aquele carbono, e foi sendo incorporado numa molécula que virou uma célula. Qual é a vibração disso? É a vibração do mundo. Mas ao trazer uma energia elevada em você, você vai mudando a vibração que veio na média do mundo. E você vai reorganizando como um cristal, para que aquilo possa fluir e a energia encontre não resistência, mas expressão do seu ser. Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu não tinha nem planejado falar nada disso. É que eu percebi quando eu estava voltando, falei, ai que legal, preciso contar para todo mundo.
lembrei do meu mestre me ensinando. Tudo bem, hein? Consegui explicar? Posso partir para a aula mais avançada? Se alguém quiser fazer perguntas, fique à vontade, gente. Estou aqui à disposição. Respira, solta o ar. Lembra de perceber que isso aqui é a nossa sala de aula, a realidade é a energia. Quero agradecer você pelo som, por cuidar tão bem da gente, tão persistentemente. Eu agradeço a Lígia, que estabiliza essa energia da natividade. Senão, gente, seria só um galpão. Vira isso aqui tudo, essa vibração maravilhosa. E eu agradeço vocês por terem vindo. Vocês todos. São muitos. Agradeço vocês todos por estarem aqui, trazendo sua energia. Muito bem-vinda. O que eu tenho para contar hoje? Eu me empolgo, né? Por enquanto, tudo bem? Alguém quer perguntar algo? Hoje eu estava preparando a meditação e preparando o que a gente ia fazer hoje. E uma das coisas que mais me empolga no estudo da consciência é o que é chamado de dimensões no estudo da meditação. Dimensão é um termo de vários empregos, a gente usa para várias coisas. Os físicos usam para falar da meditação da dimensão do comprimento, um plano, aí você gera uma tridimensionalidade de um cubo, 4 dimensões com o tempo, por exemplo. Mas na espiritualidade, a gente se refere às dimensões como camadas da consciência. E as camadas da consciência são como um fractal, são incontáveis. Mas elas são incontáveis dentro de faixas, gente. Quer ver? Parece difícil, vai ficar super fácil, eu vou explicar. Quando eu era criança lá na escola, me ensinaram os números. 1, 2, 3, segura que vai ficar avançado rápido. 4, 5. Lembro até que quando eu era criança, eu estudava numa escola chamada Piccolino. E me contaram dos números, eu achei o máximo. E eu falei, vou fazer uma tarefa para mim, vou contar até 1 milhão. E eu comecei a contar, 1, 2, 3, foi contando 100, 200, me achando o máximo, que eu sabia as centenas. E aí eu cheguei em 1000, gente, me achando. Aí eu continuei, 1000, 2000, 3000, falando, não, tem 1001, 1002. Eu parei, fiquei deprimidíssimo. Muito difícil isso. Mas não é isso que eu queria falar. 1, 2, 3, 4, 5. Mas e se eu entrar nos números decimais? Entre 1 e 2, quantos números decimais tem? Infinitos. 1,5, 1.000 e vai. Infinitos números que não são inteiros entre 1 e 2. Então, quando a gente fala que as dimensões são incontáveis, mas elas têm faixas definidas, agora você entende. Tem muitas dimensões, mas elas têm faixas relativamente perceptíveis e contáveis. E elas, na experiência humana, é diferente em outras camadas do universo. Na percepção humana, que é bem restrita, é a gente aqui. Elas são relacionadas aos nossos chakras. E uma das coisas mais interessantes de perceber a percepção da realidade e as camadas de realidade dos chakras, essas dimensões de energia, é que algo que é absolutamente real para uma camada de percepção não existe para outra. Se você vibra, por exemplo, no terceiro chakra, e você fala, eu ajudei uma amiga, fui lá, apoiei, cuidei. Uma pessoa que não consiga vibrar direito no terceiro chakra, que não tem acesso a essa terceira dimensão, que são relacionamentos, é criar e criar com, é essa interação, é o terceiro chakra. Uma pessoa que tenha muito pouca energia no terceiro chakra, não acessa essa camada da consciência. E para ela, o que a gente fez de, fui lá e ajudei uma amiga e ela me ajudou. Para essa pessoa, ela vai olhar e falar assim, também você é trouxa? Todo mundo tira proveito de você. O que você ganhou com isso?
Porque ela só tem percepção de camadas mais baixas, onde tudo é troca, onde tudo é comércio, onde há escassez. Se eu dei, eu fiquei sem. Não existe multiplicação. Quando você está vibrando num chakra como o quarto, que já começa a sair desse mundo material, é o contato entre os 3 de cima e os 3 de baixo. Quando você está nessa quarta dimensão da consciência, que a gente costuma dizer metaforicamente, viver com o coração, é daí que vem as religiões, é daí que vem os grandes amores, eles levam a gente para sair da tridimensionalidade e começar a existir em algo transubstancial, sutil. E aí a gente vibra aqui no peito, como a gente fez hoje. Essa energia começa a fazer coisas que quem não está vibrando aqui vai olhar e falar, que estranho, hein? Nossa, gente apaixonada faz cada bobagem. Não, mas você, esse amor todo, nossa, você acredita nisso. Percebe como quem não está vibrando naquilo não percebe a realidade daquilo que você está sentindo? Não é diferente dos passarinhos, que enxergam uma quantidade de cores que a gente não vê. Alguns passarinhos, gente, um pombo em luz ultravioleta é super colorido. Um filhote de passarinho que nos parece tão sem graça, quando ele abre a boca, a parte interna do céu da boca dele é todo colorido para os pais acertarem a minhoquinha. Mas a gente não vê nada disso. Porque a gente não tem o equipamento sensorial. Quem não tem vibração de quinto chakra, não tem como ter transcendência. E aí eles vão olhar para você e vão dizer, nossa, você é esquisito, hein? E você vai dizer, nossa, eu sinto uma energia, eu abraço árvores, eu tenho uma fé, eu sou abençoado. E a pessoa fala, mas você tomou seus remédios hoje? Porque ela vive ela percebe as coisas nessa outra dimensão. Ela está errada? Gente, ela não está nem errada, ela está restrita. Percebe a diferença? Ela não está errada, ela está certa dentro da percepção dela. Mas ela está restrita. A caminhada espiritual e essa elevação de gente abrindo outras dimensões, ela é inclusive desafiadora, porque o começo desse nosso crescimento consciencial não é realmente crescer, ele é apenas elevar-se. Vou explicar. O normal, a maior parte da humanidade está vibrando no primeiro chakra, no -1, que é o chakra da raiva, é o chakra do medo. Logo abaixo tem o da raiva. São chakras que os animais também têm. Mas os animais não têm a insanidade que nós temos. Pelo contrário, eles têm uma serenidade que a gente devia aprender. Mas esses chakras humanos que a gente devia desenvolver bem, a maior parte da humanidade vibra no primeiro e no segundo. Esmagadora maioria. O primeiro é materialidade. O segundo, opiniões. Vocês conhecem alguém com opiniões? Vocês já viram alguma opinião nas redes sociais? Quase nada, né? Não, a humanidade não está obcecada com isso. Então, as pessoas estão presas no material e no opinativo. Quando muito, uma pessoa se eleva para o terceiro e ela faz, e acontece, e se dedica a agir e interagir. Mas para essa grande maioria de pessoas, quando a gente começa a buscar a espiritualidade, a gente não exatamente cresce, a gente apenas se eleva. Então, você vai abandonando a vibração do primeiro chakra e abandonando o segundo. Eles não falam, os mestres espirituais, largue seu ego, abandone suas opiniões, não tenha preferências, largue. E você vai obedecendo e vai subindo. E começa a vibrar aqui no quarto chakra. Nossa, encontrei a fé. Estou sentindo essa luz toda. Mas é um pouco perigoso, porque aí você diminuiu a sua vibração naquilo que te conectava com a Terra. Isso torna muitas pessoas que estão entrando na espiritualidade do quarto chakra super manipuláveis. Vocês já viram isso? A pessoa começa a abrir o coração, começa a amar. Alguns movimentos religiosos não tão escrupulosos se aproveitam disso. Não, mas eu sinto um grande amor. É verdade. Mas se ela ainda vibrasse bem no primeiro chakra, de materialidade, ela ia falar assim, peraí,
essas pessoas são sérias. O segundo chakra, peraí, elas são coerentes. Terceiro chakra, o que elas estão fazendo? Quais são as obras? A gente ouviu de um grande mestre. A árvore a gente conhece pelos frutos. Então o que é interessante é que antes da gente crescer, para poder utilizar todos os chakras e transitar por essas consciências, esses planos de consciência, primeiro a gente sobe. Sobe, sobe, sobe. E desce, e sobe. Mas a intenção não é subir, a intenção é crescer. Eu utilizo o meu primeiro, mas eu utilizo o meu segundo, mas eu utilizo o meu terceiro, mas eu utilizo o quarto, eu utilizo o quinto. Esses são um pouco outra história. Para que a gente possa, com grande leveza e grande flexibilidade, estar num instante, no segredo interno, eu sou um ser de luz, cheio dos defeitos, porque a minha luz não é plenamente expressa, mas eu sou uma fagulha divina. Uma fagulha com tropeços, com enganos, mas eu estou falando da essência. Isso é o quinto chakra. E aí, ao mesmo tempo, eu consigo descer para o terceiro e falar, bom, como eu sou imperfeito, vamos trabalhar juntos com as suas qualidades e as minhas, tentar criar algo bom? Aí eu vou para o primeiro e falo, vamos fazer um plano, porque senão a gente se confunde. Aí eu vou para o segundo. Então essas camadas da consciência, elas têm que ser todas acessíveis e elas vão se abrindo, mas como realidade, não como um devaneio de um retiro. Aí eu fiz o retiro, eu fiquei tão bem, agora eu estou de mau humor de novo. Nossa, eu fiz uma meditação vipassana, dificílima, mas eu fiquei super desapegado. Mas agora eu estou indo para Nova York comprar roupas novas. Não está errado comprar roupa, mas não é a gente subir para depois descer. É a gente ir reconhecendo essa amplitude do ser. Para que você possa ir comprar uma roupa, e aí de repente na hora que você está comprando roupa, você olha nos olhos da pessoa que está te vendendo, e aí você passa um amor para ela, porque sim. E aí você compra a roupa que você quer, porque você merece também. Faz um carinho para você. Mas não comprar a roupa que as pessoas vão te achar bonito. Como seria se você tivesse preso no primeiro, segundo e no terceiro chakras. Mas a roupa que você ressoa dentro dela. Isso é o quarto chakra. Então as camadas de realidade, elas são menos compartilhadas do que a gente imagina. Sabe quando parece que a humanidade enlouqueceu e está cada um vivendo numa realidade? Isso é um caso extremo, porque as redes sociais estão criando essas loucuras, que as pessoas não conseguem nem concordar qual é a cor do céu. Nem concordam se a água ainda é molhada, ou se isso era coisa das antigas. Mas no fundo, sempre houve camadas de percepção diferentes. É por isso que um grande mestre podia estar conversando como uma criança que ele era, aos 13 anos, e as pessoas chegam e falam, sua mãe e seu irmão estão te procurando. E ele fala, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos são. Ele estava falando de uma consciência de quinto chakra para cima. As pessoas que ouviram no terceiro chakra falaram, hein? O menino é estranho mesmo. Percebe que não estão errados, o menino é estranho, mas ele é estranho lindamente. São camadas de realidade. Como que a gente usa isso, monge? Consegui explicar? São camadas de percepção de realidade. Você vai usar isso em microsegundos internos seus. Você vai poder chegar e antes de fazer, por exemplo, hoje eu vou fazer uma comida. Você vai cortar a cenoura usando o primeiro chakra. Ela é material. Mas talvez um micro instante antes de cortar a cenoura, você possa, no quinto chakra, olhar para aquela cenoura e falar, nossa, é a glória da natureza que nos abençoa. Irmã natureza, eu me sinto parte de você. Obrigado por essa cenoura. Aí você volta para o primeiro chakra e corta a cenoura. Aí você encontra alguém, se deixa vibrar no quarto chakra de um amor profundo, um amor inexplicável.
Aí depois você volta para o segundo e fala, você está tudo bem? Como é que você está? Bom dia. É um treinamento. Lembra que a gente falou no início que é um treinamento que quanto mais você medita, mais se alargam esses canais de energia? Isso da gente ir subindo e descendo nas percepções acontece naturalmente se a gente vai amadurecendo a expressão da alma. E como que a gente faz isso? Permitindo. É tão simples, mas é a longo prazo. Você vai começando a ser preso na matéria. Não, não, você se permite ser o estranho. Não, com licença, eu vou amar os meus inimigos. Nossa, eu, hein? Isso não quer dizer que eu vou concordar com eles. Não quer dizer que eu vou me render. Não quer dizer que eu vou deixar eles passarem por cima de mim. Eu vou só desejar o bem a eles profunda e sinceramente. Olha que rebeldia. É poderoso. Você se permitindo flutuar entre essas dimensões maiores e voltando para as menores, você começa a ser quem você realmente veio para ser. Um ser capaz de expressar as várias potencialidades do ser humano. Porque os nossos chakras não são só os 3 primeiros. E a humanidade insiste em usar principalmente os 3 primeiros. Mesmo quando a gente usa os superiores, eles são comandados pelos inferiores. É muito comum ter alguém usando o 5º chakra da expressão para manipular pessoas. Isso quer dizer que o 2º está energeticamente dominando o 5º. Isso existe. A gente tem que fazer o contrário. Os nossos chakras de luz, a nossa alma, tem que comandar os nossos chakras mais materiais. Para que eu fale assim, eu vou caminhar, que é uma coisa na matéria, mas que cada passo meu seja um passo de atenção e gratidão. Isso é o 4º chakra dominando o meu movimento de 1º e 2º. Então, como a gente usa isso, monge? Sabendo que a gente é todos os 7 chakras. E que você pode acessá-los num micro momento. E depois você retorna para aquilo que você deve ir. Mas é como se você tivesse feito assim. Espera aí. Qual é o principal? Encontrei aqui a vibração, que é o diapasão elevado. Encontrei a nota musical correta. E aí eu venho e eu acerto a música. Se eu começo tocando o meu trombone, sem olhar a nota musical certa, eu só vou fazer barulho. Se eu vou utilizar a potência das minhas mãos, que podem fazer tantas coisas. Eu tenho polegares opositores. Nós humanos somos poderosos. A gente pode fazer tanta coisa com as mãos. Está a serviço de quê, minha mão? Do meu ego? Da minha opinião? Da minha materialidade? Do meu medo? No chakra -1? Ou essa mão vai ter que expressar clareza e abertura? Então, num micro momento, você encontra o seu impulso, sua verdade, você lembra de quem você é, como a gente fez na meditação de hoje. E aí você vai, e como cada um de nós, você simplesmente faz o que tem que fazer. Bom dia, vou varrer o chão. Como dizia um mestre zen, antes da iluminação, carregar a água e cortar lenha. Depois da iluminação, carregar água e cortar lenha. Mas é diferente a energia que você põe naquele ato. E o que flui de dentro de você. E isso, gente, faz toda a diferença. Porque você passa a ser um agente da luz infiltrado na matéria. Não há nada mais potente que você pode fazer para o outro do que mostrar para ele a viabilidade de viver uma vida elevada. Assim como as crianças copiam a gente, elas veem a gente fazendo e fazem igual. Se você se aproxima de alguém e você está vibrando o coração, e a pessoa fala assim, nossa, a vida é um horror, né? E aí você fala, é difícil, mas sente essa vibração aqui. Às vezes você fala com palavras, às vezes não, mas só de sentir aquilo, abre um portal na pessoa, de que talvez seja possível viver também nas vibrações superiores, que são infinitas, mas elas são bem delimitadas. Esse é o destino de cada pessoa, sua, de todo mundo que você ama, de cada humano aqui na Terra. É por isso que a gente vai evoluindo, é por isso que a gente vai crescendo. Esse planeta é um planeta de 2º raio, a gente chama de amor e sabedoria.
Isso quer dizer que a gente sabe de amor? Não, não sabe nada, é o contrário. É uma escola para a gente aprender a amar. Por isso que você liga a rádio, todo mundo falando de amor, das formas mais sexuais às formas mais elevadas, até formas de eu amo o meu carro novo, tem isso também. Mas a humanidade busca esse amor. E é isso que a gente vai encontrar. É isso que a gente vai conseguir. Amar profundamente a realidade, a transcendência, o divino, amar a nós mesmos, amar a vida, amar os outros. Mas esse é o caminho de todo mundo. E aí, quando você começa a entender que alguns ainda enxergam menos cores que você respeita. Mas você vai oferecendo cores novas. E para você mesmo, você começa a fazer questão. Eu exijo viver nessas cores novas que eu descobri, nessa vibração nova que eu encontrei. Se eu sei que existe a quinta dimensão, eu lá estarei, eu lá vibrarei. Nem que seja um pouquinho por dia. Porque você merece, você é de lá. E isso faz toda a diferença. Mas é lindo e dá para entender ou é só lindo, Cris? Que eu quero que seja lindo e dê para entender. Fica muito fácil quando a gente percebe que quando a gente está em certos estados de consciência, a gente também não enxerga nada. Quando a gente cai e se aprisiona num estado baixo de consciência, chega alguém e fala, vai dar tudo certo. Você fala, vai nada! Então a gente também oscila nesses estados. Qual é a beleza? Quando a gente oscila para cima, o nosso teto é mais alto que o comum. Uma pessoa que se dedica à espiritualidade como vocês, alcança um tipo de amor mais sutil. Então, quando a gente não sobe um pouquinho, a gente sobe bastante. Faça a questão de subir e manter-se no alto. Porque isso é uma bênção para quem te cerca. Principalmente para os que não te entendem. Muito bem? Última coisa que eu preciso explicar. Olha que fascinante. Essa tigela tibetana, que é um tipo de sino, quando eu encosto, coloco uma energia cinética nele, ele transforma em energia sonora. Olha que interessante. Ele vibra e ressoa. Ele vibra e ressoa. Ele vibra e ressoa. Você também. Quando entra uma energia elevada em você, você vibra e ressoa. Você vibra e ressoa. Você vibra e ressoa. O sino não perguntou, você quer ouvir, você não quer? O sino se fez ouvir por todos. Quando você recebe uma energia elevada, você ressoa para todos ao redor. Alguns captam, outros não, mas não importa. A sua aura capta, a sua vida capta. As energias ao seu redor captam. Por isso que energias negativas se dissolvem na presença de uma aura elevada. Que elas não resistem à vibração. Por isso que as energias elevadas se potencializam numa aura elevada. Porque elas se somam. Então o sino, uma vez recebendo uma energia, ele ressoa. Você também. Saiba disso. Namastê. Querem aproveitar o plantão do monge? Foi tão legal a última vez. Vocês perguntaram coisas interessantes e eu perigosamente saí falando, com o risco de falar bobagem, mas eu acho que não aconteceu. Se alguém precisar ir, fique à vontade. Oi. Oi, Tafarel. Perfeito. Tafarel, Ai, obrigado, tem gente em casa ouvindo, vou repetir. Mencionei o ego. O ego tem algo específico em relação aos chakras ou ele está presente em todos os chakras? Ou é nos três mais materiais? Porque os três primeiros referenciam a tridimensionalidade, que é a nossa vida aqui. Excelente pergunta. Tradicionalmente, todos os sábios lá da Índia, eles chamavam
o chakra que está ao redor do umbigo. Em algumas pessoas ele é um pouquinho mais para cima energeticamente, um pouquinho mais para baixo, mas é o chakra do umbigo. Ele chama-se Svadhisthana, quer dizer morada do eu, morada do pequeno eu. É literalmente a pessoa vivendo no umbigo, no próprio umbigo. Ele é o chakra mais ligado ao ego. Os chakras materiais são todos ligados ao ego. Os de cima, menos. O sexto e o sétimo, quase nada. Mas os três primeiros são muito, só que o segundo especialmente. E por quê? Porque embora o primeiro seja materialidade, e tenha muita gente muito presa na materialidade, o segundo é suas opiniões, suas preferências, suas decisões de onde você está certo e o mundo está errado. O que você gosta e desgosta, isso é o segundo chakra. Então, na nossa sociedade, isso é muito ligado ao ego. O que eu acho, o que eu sei, o que eu decidi, o que eu gosto. Minhas opiniões e minhas tendências. Então, Svadhisthana, Sva é eu mesmo. Sthana é cidade, cidade do eu. Morada do eu. Então, a morada do eu é no segundo chakra. E aí, a nossa tarefa é ir para a morada da intuição, aqui no quarto, e para a morada da nossa transcendência aqui no sexto. São chakras pares. Eles costumam ser os nossos centros de identidade. Os chakras ímpares são de ação. Não é absoluto isso, se entrelaçam, mas é o principal. Então, o que é o ego? O ego é a nossa estrutura de viver na matéria, ele não é ruim. Por exemplo, a alma não sabe pagar conta de luz. Eu preciso de um equipamento mental, de ideias. Não, eu tenho uma conta de luz, eu vou pagar. Eu, através do primeiro chakra, trabalhei, ganhei dinheiro. Com o terceiro, eu agi. Está aqui, vou pagar a conta. Vou fazer um Pix. Os três estão interagindo. Então, não é feio o ego. Qual é o problema? A quem o ego serve? Está pagando essa conta de luz para quê? Ele está aqui vivendo na matéria o quê? Para sofrer um pouco e depois morrer? Qual é o que está acontecendo aqui? Se ele está a serviço de algo maior, que você vai encontrando no quarto, no quinto, no sexto, você está pagando a conta de luz porque é parte de você estar aqui para criar um mundo melhor, para você evoluir. Se, entretanto, ele está a serviço do chakra -1, você vai pagar a conta de luz porque você tem medo de ficar sem luz. O -1 é o de medo. Então, o ego existe como um equipamento necessário. Mas a gente brinca que ele é como se fosse o caseiro que acha que é dono da fazenda. A fazenda é da alma, gente. O ego chega e fala assim, não, isso aqui eu decido. E a alma fala, não, mas... Não, eu que vou fazer. Ele se apodera da nossa vida. Então, o ego, quando vai sendo trabalhado pela alma, é para se tornar uma ferramenta de trabalhar aqui. Porque a alma não pede táxi. O ego pede. Por favor, táxi, o senhor está bem? Bom dia. Isso é o ego. Mas se ele estiver premiado pela alma, a gente vai olhar o taxista e vai falar assim, sinto que eu tenho algo para falar com ele. Bom dia, o senhor está bem? E o taxista fala, não. Eu passei por uma cirurgia de cérebro muito complicada e reabriu, está saindo o pulso, eu estou muito preocupado. Isso aconteceu antes de eu chegar na atividade. Foi esse o taxista que me trouxe. A gente vai ver como pode ajudar. Mas percebe como é diferente? Se você está deixando a sua alma te permear, o ego para e fala, opa, peraí, como eu posso estar a serviço? Mas isso é um ego que ao longo de muitos anos foi aprendendo que a fazenda não é dele. E o principal que a gente tem que tomar cuidado é no segundo. As minhas opiniões são sempre certas, é o segundo chakra. Consegui ajudar? Eu sou um aprendiz, isso é o que eu sei até agora. Alguém mais quer perguntar algo? A gente vai ajudar essa pessoa. Acabei de encontrar, vamos ajudar uma maneira de ajudar. Mais alguma coisa? Gente, há várias camadas de realidade. Todas são verdadeiras, mas a gente não quer ficar nas mais baixas. Há várias camadas de realidade. Se eu perguntar para vocês o que é isso, vocês vão falar, isso aqui são fios. É verdade. Isso aqui é um agasalho. É verdade.
Isso aqui é um pano branco, é verdade. Qual camada você quer fazer? Eu fico com a camada que diz: isso aqui é um carinho que o universo me dá, para que eu esteja encarnado e aquecido e possa compartilhar os melhores ensinamentos com vocês. É isso que eu escolho. Namastê. Até terça que vem, gente amada. Obrigado por virem. Ah, eu vou fazer a caligrafia de Shum, se alguém quiser ver. Eu tinha esquecido. Não, vamos lá. Vou até fazer com o microfone, porque assim as pessoas veem. Eu quero fazer exatamente como está no monastério. Vou pegar aqui o modelo. Oi. Ah, sim, porque já terminou, claro. Tá, perfeito. Prontinho ali. Posso imaginar. O microfone tá ligado, todos nos ouvem. Vai na luz. Beijo. Obrigado. Tem caligrafia? Tem, gente. Não deixem o monge esquecer. A memória está no primeiro chakra. A gente vai se elevando e às vezes fica muito distante, assim, tá flutuando. É verdade. Talvez nem todos saibam, mas existe uma linguagem chamada Shum, e são palavras de meditação. É uma língua especializada naquilo que é invisível e sutil, feito de energia. Ela não é uma língua especializada em matéria. É uma língua de estados de consciência e energias. Então, a gente utiliza as palavras de Shum para a gente lembrar de certos estados internos que a gente quer manter. E hoje a gente fez Rem Tienali, Rem Tienali, Rem Tienali, que é esse estado de quinta dimensão, que é o nome da vibração desse chakra, para que a gente possa expressar a diferença desse chakra e desse. Esse aqui é a alma agindo na matéria. Esse aqui é a alma sabendo que ela é divina, sabendo da missão dela. Aqui a gente sente as tarefas, aqui a gente sabe a missão. Que eu expresse a minha alma e minha luz da matéria. Rem Ali. Essa é a energia. Então a gente estuda essas palavras no monastério para poder depois vibracionalmente se manter nelas. Rem. Ti. Na. Li. Rem Ali. É isso aqui, gente. É isso aqui. Isso aqui não é a alma atuando na matéria, é acima disso. É a alma sabendo que é divina. E que a missão dela aqui é evoluir, mas abençoar com a energia elevada tudo que existe aqui na Terra. Premtianali. Todos vocês têm. Eu que escrevi, mas todos vocês têm essa vibração. Namastê. Até terça que vem. Bom feriado. Bonita tinta, né? Magenta. Bom te encontrar. Ana te mandou mensagem? Ana falou de você no café da manhã. Ela te mandou mensagem? Tá certo.
Oi! Deixa eu desligar o microfone para que a gente não fale em público. Ah, não, só vou te dar um beijo. Mas